Gente, deixa eu para começar essa live, eu quero contar uma história pessoal que aí no meio da pandemia eu morava num prédio, num apartamento, e a gente resolveu se mudar para uma casa. Quem não conhece, eu sou de Floripa, tenho dois meninos, e no meio daquela loucura, tudo fechado, na pandemia a gente resolveu fazer essa mudança. E quando a gente se mudou para casa, eu dizia que eu queria ter um local para eu conseguir criar minha horta, montar uma horta, coisa que no apartamento nunca dava. E a gente escolheu a casa e eu encontrei um cantinho ali para montar a horta nessa casa que a gente está hoje. E no primeiro dia, assim, que a gente dormiu na casa, muito feliz, o meu caçula de 7 anos, a gente estava tomando café da manhã e comendo melão. E ele pegou a semente do melão e falou: mãe, já vamos lá na horta plantar o melão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a foto dele. Vocês estão vendo aí? Olha a horta. E ele ali, todo feliz, plantando a semente do melão. Gente, eu não sabia que... Enfim, eu não conheço de horta. E ele lá plantando, e ele todos os dias me perguntava: mãe, e aí, o melão tá crescendo? Não, o melão não tá crescendo, filho. Não tá tendo jeito. O que eu fiz? Eu fui atrás para poder entender por que o melão não crescia na horta. Então fui lá, comprei adubo, comprei humus e arrumei todo aquele solo. E daí um dia a gente estava tomando café da manhã, vamos plantar mamão, depois que o solo estava todo organizado. Deixa eu mostrar para vocês hoje o que eu comi no café da manhã. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é o pé que a gente plantou no passado de mamão. Mari, mas eu vim para uma live de temperamentos. Por que tu tá falando de pé de mamão, pé de melão? Gente, o que eu quero trazer para vocês é que, já para iniciar, esse é o primeiro aprendizado, que o nosso temperamento é como o nosso solo, como foi o solo da minha horta, tá? A gente só consegue realmente dar frutos, tirar ali os resultados a partir de como a gente cultiva esse solo. Como que vocês têm cultivado aí o solo de vocês? E o temperamento é isso. Então, o primeiro aprendizado, o temperamento, a gente nasce com ele. É uma herança genética, certo? Que eu vou apresentar aqui para vocês os 4 temperamentos e vocês vão se identificar. Esse é o primeiro aprendizado. Mário, eu posso mudar o temperamento? Não. O que tu pode fazer é começar a ajustar o teu temperamento, porque você vai começar a se conhecer mais, certo? Então, o temperamento é como se fosse o solo. E aqui eu quero deixar esse solo aí bem adubado, o solo de vocês. Quem tá comigo, quem tá aqui na jornada, vão sair líderes mais fortalecidos, com o solo melhor realmente para produzir resultados, para produzir frutos. E o que é a personalidade então, Mari? Porque a gente ouve muito aí no popular, a pessoa tem um temperamento forte. A gente vai entender o que é o tal do temperamento forte. Mas a personalidade é como se fosse a planta. Então a gente aduba o solo e a personalidade é como se fosse a planta. Todas as experiências que tu vai vivendo naquele solo, tu vai criando a tua personalidade, a tua impressão digital, certo? Então hoje a gente vai olhar para o solo. Gente, então assim, ó, existem 4, o pessoal tá chegando, existem 4 temperamentos e eu vou começar pelo primeiro temperamento. Vamos lá, eu já vou compartilhar com vocês aqui. Anotem aí que isso é bem bacana vocês terem esse conteúdo para depois vocês estudarem, para depois vocês começarem a identificar. O primeiro temperamento é o temperamento dos coléricos. Por que é chamado colérico, Mário? Esse é um temperamento que quando as pessoas chegam, vamos identificar o temperamento do colérico como se fosse um fogo. O fogo, né, ele expande. Se ele tem muita intensidade, ele queima. Então, um colérico, que é o primeiro temperamento, ele é uma pessoa que ele marca presença, como fogo, tá? Ao marcar presença, ele tem a tal da personalidade forte. Então, é aquele líder, aquela pessoa que chega dominando, que tem a opinião forte,
que acaba indo para um confronto. Vê se vocês já começam a se identificar. Gente, esse é o processo da live. Aqui é uma live de autoconhecimento. Hoje a aula 1 também foi de autoconhecimento, tá? Vamos lá. Então a pessoa que tem esse temperamento colérico, ele tem opiniões fortes, ele é impulsivo, ele é aquele líder que dá um desafio para ele, ele sai agindo, dificilmente ele vai paralisar diante de um desafio. E aí, quem é que já está começando a se identificar? Ser colérico aí. Deixa eu dividir aqui com vocês então só um minutinho, vou compartilhar aqui uma tela para a gente entender um pouco mais os coléricos e vocês começarem a visualizar. Então é aquela pessoa que é extremamente determinada, tem uma opinião forte, é otimista, é prática. Então o colérico, ele vai ser aquela pessoa no trabalho que ele vai dar pouca importância para os detalhes. Ele quer o resultado, ele quer a ação, ele não quer a planilha, o detalhe, tudo bonitinho. Quem mais que é colérico aí que tá se identificando? Ó, a Jade já disse eu sou colérica. Gente, a maioria dos líderes, dos empreendedores brasileiros são coléricos, tá? Porque eles são, um perfil muito voltado ao desafio, e empreender tem isso. O colérico, ele disfarça muito bem a sua insegurança. Então ele pode estar muito inseguro, mas é aquele líder que marca presença. Pensando em colérico, pensando assim numa festa acontecendo, tá? O colérico é aquele que vai chegar na festa e já vai entrar na roda, já vai dar opinião, já vai levantar um assunto às vezes polêmico, vai direcionar as pessoas. Tem coléricos aí comigo? Vamos lá, quero saber. Vamos lá. Gente, então assim, ó, identifiquei, Mari, eu sou uma colérica. Minha mãe olha só, então agora a gente vai aprender, a Dani colocou que a minha mãe como que a gente também se relaciona com alguém colérico. Esse que é o grande pulo do gato aqui da aula. Se eu tenho um gestor colérico, eu também entendo como que são as reações dele. Tá? Então essa pessoa colérica, ele também tem um alto nível de ansiedade. Por quê? Porque ele está olhando para frente, ele é determinado, ele quer alcançar os resultados. Tá? Então, gente, pensando no fogo, o colérico é isso. Ele expande o fogo, ele é mandão, ele determina. Deixa eu... O povo difícil, esses coléricos, a Dani tá colocando ali. Ele é desafiador, tá? Principalmente liderar coléricos. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem um pouco mais, tá? Porém, tem os lados... Quais são os pontos positivos de quem tem esse temperamento dos coléricos? Quando tu olha um colérico, ele pode estar morrendo de medo, inseguro, mas ele disfarça muito bem e vai à luta. O colérico tem isso, ele tem essa questão da autoconfiança, ele não paralisa como um fogo, ele expande, ele tem muita energia, colérico, tá? Raciocínio rápido, ele quer resolver os conflitos, ele é focado. Como ele tem muita energia, ele também tem que aprender a canalizar essa energia. Onde que ele tá botando essa energia, o colérico? Tá? Vão identificando as pessoas, gente, que isso ajuda no relacionamento. Quais são os pontos a desenvolver? Quando a gente se relaciona com os coléricos, os pontos a desenvolver é que eles podem ser impulsivos. Então, dentro da inteligência emocional, o colérico, como ele é muito voltado para a ação, ele quer fazer, ele não quer saber dos detalhes, ele não quer fazer planejamento, ele sai fazendo. E isso pode interferir nas relações, nas equipes. Imagina um gestor colérico tendo outros estilos ali com ele, né? Eles também tendem a ser mais explosivos, mais irritados, porque as pessoas não têm o mesmo ritmo deles, dos coléricos, tá? São mais autoritários. Oi, Cris! Ó, tem mais gente entrando aí, a Jana. E por serem explosivos e colocarem as opiniões, e muitas vezes eles vão para o conflito, em alguns momentos aparece como até uma dificuldade nos relacionamentos, os coléricos, tá?
Agora, quem é líder, eu vou colocar aqui uma pergunta e vamos ver como é que vocês lideram pessoas que são coléricas na equipe. E aí? Oi, Jana, sempre aqui, minha cliente. Tenho coléricos na equipe. O que eu tenho que fazer para tirar o melhor dele, Mari? Vamos lá, coloquem ali nos comentários que eu... Ai, Mari, eu vim pra live para saber, né? Eu quero saber de ti. O que eu tenho que fazer se eu tenho coléricos na equipe? Você vai tirar o que eles têm de melhor. Uma botando, não tenho coléricos na equipe. O que o colérico tem de melhor? Ele tem um raciocínio ágil, ele tem foco direcionado e ele também é muito aberto a desafios. Então, se você é gestor e tem um colérico na equipe ou se relaciona, dê desafios para esses coléricos. Tu vai tirar o melhor que eles têm. Certo? Vocês estão comigo aqui, gente? Mais coléricos aí? Alguma dúvida sobre os coléricos? Conversas objetivas e focadas. Dar mais trabalho, senão eles é que dão. Adorei. A Prof. Apria, a Jana colocou, exatamente, os coléricos eles são muito objetivos, então tu tem que ir direto ao ponto. Se tu começar a querer mostrar o detalhe da planilha, manda a planilha e fala o que você deseja. Não fica nos detalhes, isso é um balde d'água, desanima qualquer colérico, tá? E qual que geralmente é a tendência, tá, gente? Muitas vezes os líderes eles entram numa zona de conforto porque eles não querem liderar coléricos, tá? Muitas vezes os outros temperamentos, o colérico por ele ter muita energia, ele dá mais trabalho no sentido de tu tem que estar dando desafios, que tu tem que estar perto, tu tem que estar direcionando essa alta energia, tá? Mas eles têm a liderança como um ponto fortíssimo, os coléricos. Mari, eu sou colérica, o que eu faço? Tenha outros perfis no seu time, para também conseguir apoiar o que o colérico não tem como pontos fortes, tá? Vamos lá então, pessoal, vamos para o outro perfil, o outro temperamento. Gente, o colérico e o sanguíneo, que é o próximo temperamento que eu vou falar, eles estão do lado dos extrovertidos, tá? Então, são pessoas que se energizam com pessoas. Chama um colérico para o churrasco, chama um sanguíneo para o churrasco, ele vai ser o primeiro a dizer que vai, ele já confirma, ele quer estar na festa. Ele quer voltar ao trabalho presencial. Os outros dois lados é aquele que quer ficar no home office. Eu já vou falar quem são, tá? Deixa eu tirar aqui. Gente, então esses são os coléricos, tá? Façam um exercício depois de tentar identificar quem são os coléricos que se relacionam com você, que estão na sua equipe e quais são as estratégias que você vai fazer para conseguir tirar o melhor deles, tá? Dê desafios, não detalhe muito, seja objetivo, seja focado. O segundo temperamento, o segundo solo de muitas pessoas... Gente, vocês estão entendendo até aqui? Vão aí Mas o segundo temperamento são os sanguíneos, também que estão do lado dos extrovertidos, tá? Quem são os sanguíneos na nossa vida? Os sanguíneos, se a gente for pegar o elemento, os sanguíneos, eles são como o ar, tá? Um elemento da natureza... O ar que ele circula com muita facilidade entre as pessoas. Então, dos 4 temperamentos, o sanguíneo ele é o mais extrovertido. Sanguíneo é aquele cara gente fina, sabe, gente boa do grupo? Que ele vai fazer de tudo para as pessoas, que é o que vai organizar a confraternização, é o camarada que vai dar carona, que vai estar sempre disponível para ajudar a equipe. Esse é o sanguíneo, tá? Vamos olhar um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente ver mais sobre quem são os sanguíneos. Eu quero também saber quem está aí comigo. Então, como eu falei, eles são extrovertidos, são animados, o cara gente fina, de fácil convivência, tá? Eles evitam competir, então eles vão tentar manter sempre um clima harmônico, um clima bom. São pessoas que são mais conciliadoras.
Ó, a Jana tá botando aqui, eu sou uma sanguínea, mas mais calejada pela vida. Tem isso da personalidade que a gente tava falando. Eles preocupam-se muito mais em colaborar, eles serão muito mais colaborativos na equipe do que competitivos. Os coléricos são extremamente competitivos, tá? Então, se a gente olhar para perfil, coloca um colérico na área comercial e dá metas para ele vai voar. Olha como a gente começa a identificar as pessoas e tentar colocá-las no local certo para tirar o que elas têm de melhor, certo? Agora coloca um sanguíneo num relacionamento com o cliente. Olha que maravilha, porque o que ele quer? Ele é prestativo, ele vai querer ver o cliente feliz, ele percebe as necessidades do outro, ele é extremamente empático, o sanguíneo. Ele gosta também de agradar, são ótimos integradores. Vocês estão identificando as pessoas? Eu digo que a gente vai botando os CPFs aí. Escrevam os CPFs, vão identificando quem são os sanguíneos que se relacionam com vocês. Ou se você é um sanguíneo. Quem é sanguíneo aí? Ó, o Gustavo colocou, opa, esse sou eu. Gente, qual que é o desafio de ser um gestor, alguém que lidera pessoas, um gestor sanguíneo? O sanguíneo, ele é assim, ele reage rápido, só que ele não aprofunda muito, porque ele quer muito mais estar no relacionamento, no oba-oba, na superficialidade. Esse que é o problema do sanguíneo, tá? Ele não aprofunda as relações, ele não quer entrar no detalhe. Então, foco é algo que o sanguíneo precisa desenvolver, tá? Um outro ponto também que tem que prestar atenção, o sanguíneo, por ser muito prestativo, eu digo que tudo que a gente tem em excesso começa também a nos prejudicar. Ele tem dificuldade em dizer não para as pessoas, porque ele quer agradar as pessoas, ele quer ser bem visto pelas pessoas. Vê se faz sentido aí para quem é sanguíneo. A Marcela ainda não se achou, mas ainda a gente ainda tem mais temperamentos aí, Marcela. Quem são os sanguíneos aí? Vamos ver se vocês se identificam. Tá? Então, os sanguíneos, deixa eu colocar aqui, deixa eu trocar de tela. Dentro da inteligência emocional, como eu falei, quais são os pontos fortes? Ele vai ajudar as pessoas, eles são adaptáveis, eles conciliam, são entusiastas. Então, gente, tenham os sanguíneos na área de relacionamento com o cliente. Para mim, é o melhor perfil, tá? Ó, mais gente aí se identificando. É isso aí, gente. Vamos se olhar. Autoconhecimento, tá? Quais são os pontos a desenvolver? Um gestor sanguíneo, ele vai ter dificuldade em dizer não. Então, geralmente, ele é um gestor sobrecarregado, tá? Ele não quer deixar a equipe na mão. Não que deixar na mão é bom, mas ele tem dificuldade em dar os limites porque ele tem isso no solo dele. Ele tem isso na raiz central dele de querer agradar as pessoas, tá? Deixa eu olhar aqui vocês. Ó, a Rafa tá colocando que é sanguínea. As acabativas vão perdendo gás. Perfeito, sanguíneo é isso. É aquele assim, não, vamos fazer. Daqui a pouco, cadê o sanguíneo? Cadê aquele pique todo do início? Tá? Então, falta foco para o sanguíneo. O sanguíneo é como o ar. Ele vai circulando aí. Falta foco, tá? Gente, tá fazendo sentido aí? Vamos conversando essa live. Vão colocando aí a mãozinha, vão reagindo para eu entender. Reage ali no coraçãozinho também para o Instagram conseguir entregar esse conteúdo para mais pessoas. Isso me ajuda bastante, tá? E já quero lembrar para quem ainda não viu as aulas, hoje já está no ar a aula 1, os 4 degraus da liderança lá nas aulas gravadas da jornada. Então vai aqui na minha bio depois e se inscreve se você ainda não tá lá. Vamos falar então dos pontos a desenvolver. O sanguíneo, como ele tem dificuldade muitas vezes de dar o limite, que eu falo que é o fechar a porta, o dizer não, o se colocar, que isso é muito fácil pro colérico, ele pode parecer às vezes submisso. E se ele tem um colérico na equipe, qual que é a tendência muitas vezes do colérico tomar frente? Tá? Então a gente tem que tomar cuidado os sanguíneos e tem que desenvolver essa questão do dizer não, do colocar limites, tá? Essa questão também
de não defender os interesses porque tem que agradar o outro. Então o sanguíneo ele fica muitas vezes na mão do outro, na mão da equipe, por ter esse solo do ser prestativo, do agradar, tá? Tomem cuidado, gente. Por isso que eu falei, quando a gente tem consciência disso, a gente vai gastar mais energia fazendo aquilo que não é do nosso temperamento, mas é possível. Então, se eu tenho consciência que eu sou um sanguíneo e que eu tenho dificuldade de dizer não, eu tenho que começar a exercitar o dizer não. No início eu gasto energia, mas depois isso vai naturalmente crescendo, tá? Outro ponto também não impor respeito. O sanguíneo, ele tem dificuldade também na disciplina, na organização. Então, ele é aquele cara assim do comercial, do relacionamento, que o bom é estar falando com as pessoas, é aquele cara que está sentindo falta do presencial, que no home office para ele é fuga de energia. Porque lembre-se que o sanguíneo e o colérico, eles se energizam com as pessoas, eles querem estar na festa, eles querem estar na equipe, todo mundo junto. Se duvidar, eles querem estar na mesma mesa, o sanguíneo, saber o que está acontecendo, só que isso tira o foco dele. Tira a questão da organização, da disciplina. Então, se você é gestor de um sanguíneo, tente começar a trabalhar também essa questão, tá? Essa musculatura do começar e do terminar, certo? Alguém colocou aqui que perdeu parte do colérico. Já foi, mas depois a live, vou ver se vai ficar gravada, tá? Gente, vamos lá para os dois lados então. A gente viu os dois lados dos extrovertidos, sanguíneo e colérico, e agora a gente vai andar para os dois lados dos introvertidos, que são aquelas pessoas que têm um solo, que tem essa questão central, que elas vão para uma festa e elas precisam de um dia todo para se recuperar daquela festa, mesmo sem beber, não é ressaca, tá, gente? Por que elas precisam? Deixa eu parar aqui. Por que elas precisam o dia todo para se recuperar? Porque elas gastam energia no relacionamento, elas gastam energia com as pessoas. E o grande pulo do gato, quando a gente começa a entender sobre esse conteúdo, é que as pessoas não são como a gente. E a gente tem que começar a entender quem elas são e como a gente vai tirar o melhor delas. Isso é liderança. A gente ouve muito, você tem que extrair o melhor do outro, mas na prática é isso. É identificar o que cada um tem e tirar o melhor, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos para os fleumáticos. Os fleumáticos, se for pegar um elemento, tá? O elemento água. O elemento... Oi, Júlia! Ó, a Júlia é uma especialista que tá dando aula lá no Lideração. O Lideração 2.0, gente, é todo o meu programa de desenvolvimento de líderes, que eu vou abrir as inscrições agora na terça-feira, na última live. Então, fiquem atentos aí. E a Júlia é uma ótima especialista que tá lá falando sobre RH. Vamos lá para os introvertidos, então. Os fleumáticos, eles são... A gente agora vai entrar no terceiro temperamento, tá? Eles são aqueles que, como eu falei, o elemento é água. O que é a água? A água é aquela que ela consegue se adaptar. Quando ela tá com um impulso externo, a água vai. Ela consegue entrar, se adaptar. Então, esse é o elemento principal de um fleumático. Aquela pessoa que quando tu olha, ela é uma pessoa estável. Enquanto o colérico tá lá indignado com a situação, o sanguíneo tá tentando lá manter um bom relacionamento, o fleumático ele tá na dele. Ele é aquela pessoa que ele vai para uma festa, ele tá curtindo a festa, mas se precisar não falar com ninguém, melhor ainda. Vê se tem fleumáticos aí. Vamos ver, pessoal. Coloca assim, não, eu sou fleumático, eu convivo com fleumático. Quero saber aí de vocês sobre os fleumáticos. Vê se vocês estão reconhecendo. Tem gente aí? Então vamos lá. Os fleumáticos também, eles têm um excesso de foco e de concentração, tá? Então assim, eles têm início, meio e fim dentro de um projeto. Tu precisa, por exemplo, pessoal de TI, a gente tem muitos fleumáticos dentro da área de TI, tá? Que muitas vezes tem um projeto ou tem que
desvendar ali uma programação, tem que programar. Os fleumáticos, eles se dão muito bem nessa área, tá? Porque eles têm excesso de concentração, adaptabilidade. Deixa eu compartilhar aqui com vocês quem são os fleumáticos. Eles são estáveis, eles trabalham muito bem sob pressão. Então, se você tem um fleumático no time, aproveite isso. Ó, a Jana, que é minha cliente, tá colocando o meu braço direito é fleumático e eu tenho 30% de fleumático. Olha que coisa boa. Então, ela já reconhece quem que ela é, quem que é o braço direito dela na equipe. Ó, a Prof colocou somos lentos. Os fleumáticos, eles são mais lentos, tá? Nesse sentido mesmo. Eles são mais silenciosos. Como eu falei, a água, eles precisam de um impulso. Se tu der um impulso na água, ela corre. Agora, se não tem um impulso externo, a água ela fica parada. Então, quando você tem um fleumático na equipe, ou quando tu te relacionamento amorosos aí, quem são casais, né? Tipo um fleumático e um colérico. O colérico vai ficar irritado muitas vezes com o fleumático, por quê? Porque ele é mais lento. Ele precisa processar as informações. Ele não tem tanta agilidade quanto o colérico. Ele é mais lógico, ele é mais racional. Ele consegue ficar ali vendo uma série inteira, um episódio atrás do outro. Ele consegue manter esse foco, tá? E eles são reflexivos. Tu olha pra ele, o fleumático, parece que ele sempre tá bem. As emoções, ele mantém ali, ele administra bem as emoções, tá? E um ponto forte do fleumático é que a gente fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque o fleumático, ele é persistente, ele é determinado, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês os pontos fortes dos fleumáticos. Como eu falei, eles não são impulsivos. Ó, a Jade já tá identificando, eu tenho alguns na minha equipe. Então, eles não são impulsivos, os fleumáticos, eles são empáticos, são persistentes, como a água. Aí eu fico falando que eu tenho dificuldade de falar ditado popular e eu ainda coloco um ditado no meio da live. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O fleumático é esse. Autocontrole, ele mantém as emoções ali, ele é estável, focado e paciente. Agora eu pergunto para vocês, qual que seria, além da área de TI, um bom local para ter um fleumático performando? Para a gente tirar o que ele tem de melhor. Ó, a Prof. Apri, ele tá dizendo, a gente não muda de ideia fácil, é isso aí. Então, pessoal, geralmente, como eu falei, assim, em sistemas, questões mais burocráticas, o fleumático, ele gosta de rotina, tá? Ele trabalha muito bem sob pressão. Tudo isso a gente está tirando o que o fleumático tem de melhor. Agora, pontos a desenvolver. Olha, pontos de atenção para quem é fleumático. Projetos, a Marcela colocou. Isso. Quem é fleumático, gente, pode muitas vezes evitar conflitos. Então, ficar botando panos quentes, tá? Ao invés de ir lá e resolver. Ah, eu deixo para depois, não quer lá fazer contato com aquilo. Isso pode ser um problema, tá? Em alguns momentos, dependendo da área no que ele atua, o fleumático, ele pode parecer desmotivado. É porque, assim, a energia do sanguíneo, do colérico é muito alta, em comparação com o fleumático e o melancólico, que são os dois introvertidos. Então, tem alguns momentos que pode parecer que ele tá meio desmotivado. Pô, mas ele não tá na festa aqui, parece que tá tão, né, tá pra baixo e tal. Não, ele tá curtindo a festa sem estar necessariamente conversando, tá? Mas é o que pode parecer. Ele também aqui é resistente à mudança, então como ele gosta de rotina, as mudanças, se você é líder e começa a dar muitas mudanças, você pode paralisar um fleumático ou ele pode precisar de um tempo maior para reagir às mudanças. E muitas vezes ele pode não colocar as opiniões. Como ele evita conflito, muitas vezes ele não fala. Tu tem que ficar ali estimulando. Olha a água, se tu não estimular, ela fica parada. Como o elemento é a água, tu tem que estar estimulando, tá? Ó, procrastinamos, isso aí. Tá fazendo sentido, pessoal? Quem que são os fleumáticos que estão aqui na live, coloca ali,
tá? Se vocês já identificaram, já vão montando estratégias para a equipe de vocês, para vocês tirarem o melhor de cada um dos temperamentos, tá? Vamos então agora para o último temperamento. Lembrando, gente, que essa live faz parte da Jornada Lideração que tá no ar. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, que a gente já disponibilizou uma aula 1, os 4 degraus da liderança. Ah, não perca esse conteúdo, que é um conteúdo também bem prático, como tá sendo aqui os temperamentos, certo? Deixa eu colocar agora para vocês quem são os... Deixa eu botar aqui, os melancólicos. Gente, os melancólicos, se a gente for pegar um elemento da natureza, seria a terra, tá? Eles, dos 4 perfis, temperamentos, os melancólicos, eles são os mais introvertidos. São aquelas pessoas que têm mais, que ficam mais na deles. O fleumático, ele se relaciona, tá? Assim, como eu falei, a preferência dele é que ele não precise falar, mas ele se relaciona. O melancólico é aquele que, se desse, ele trabalharia a vida toda dentro de um quarto, um home office, sozinho. Porque o melancólico, ele gasta muito mais energia para poder trabalhar em equipe, tá? Então ele performa melhor em projetos que ele pode estar sozinho. Só que lembrando que hoje em dia essa é um desafio enorme, né? A gente precisa trabalhar com as pessoas, a gente precisa trabalhar em equipe, tá? Então, mas ao mesmo tempo, os melancólicos, eles são movidos por desafios árduos. Então, eles são extremamente focados, como eles são muito introvertidos, muito mais para dentro, tu dá um desafio e eles conseguem realmente focar. Fica no hiperfoco, que a gente chama, tá? Dani, você se achou aqui? Você tá dizendo que você é a melancólica, é isso? Vamos lá, gente. Mas assim, vamos falar quem são os melancólicos, então. Quem que você tem os melancólicos do time? Quando a gente começa a olhar para temperamentos, a gente vê o quanto que é importante a gente colocar as pessoas certas no local certo. O quanto que é importante, por exemplo, se eu coloco um melancólico na área comercial, em contato direto com o cliente, o quanto que esse melancólico vai gastar energia para fazer isso, o quanto que eu vou ter que tirar dele, muitas vezes, recursos que ele não tem. Lembra o solo? Querer plantar nesse solo. Então, os melancólicos extremamente introvertidos são aqueles assim que ficam pensando. Então, eles ficam tendo conversas internas, conversas com eles, né? Eles ficam, por exemplo, na frente de uma televisão o dia todo e muitas vezes eles não estão conectados com o conteúdo, eles estão tendo conversas internas, tá? Eles são analíticos, eles vão falar pouco, são cautelosos, ponderados, tá? Como eu falei, eles têm predisposição a trabalhos solitários, então não coloque o melancólico na área comercial. São extremamente concentrados e resistentes. Eles gostam de desafios árduos. Enquanto o colérico gosta do desafio de ir lá e fazer, ir pra ação, o melancólico é como se ele dissesse assim: calma, pera, vamos planejar. Por que tu já tá saindo? Vamos planejar para fazer tudo bem certo, para não precisar ter retrabalho. Vê se vocês vão identificando as pessoas aí do time de vocês. Oi, Débora, tudo bem? Sofrem quando precisam dividir função com outro temperamento no seu setor. Isso, exatamente. Deixa eu colocar agora para vocês quais são os pontos aqui dos melancólicos. Pontos fortes. O que se eu tenho um melancólico, se eu convivo com um melancólico, eles são prudentes, eles são sensíveis, são extremamente dedicados e orientados ao serviço. Então dá uma rotina burocrática para o melancólico, que ele vai tentar te entregar da melhor forma possível. Ele tem essa questão do perfeccionismo, da entrega, do foco, tá? Vocês têm melancólicos aí no time? Não? Sim?
O que aparece aqui também que é importante a gente saber? Muitas vezes, por eles serem mais introvertidos, os sanguíneos vão chegar e muitas vezes vão fazer uma piada, vão querer trazer, assim, aumentar essa energia do melancólico. Só que o melancólico, ele pode não demonstrar as emoções, mas dos 4 temperamentos, ele é o que mais sente. Quando a gente fala de inteligência emocional, o melancólico, ele sente as emoções muito fortes, tá? Tanto a raiva, quanto a felicidade, quanto a alegria, só que ele não externaliza. Essa que é a diferença, tá? Um outro ponto do melancólico, que a gente diz assim, essa pessoa é difícil, bota algo na cabeça, é mais difícil tirar a cabeça do que tirar aquele pensamento. Então o melancólico, ele tem isso, sabe? Ele tem essa questão assim, quando ele acredita, quando ele tem aquele pensamento sobre determinado assunto, não há Cristo que faça ele mudar de ideia, tá? Vê se vocês têm pessoas aí melancólicas. E um outro ponto também que é importante do melancólico, ele é o lado pessimista, muitas vezes, da equipe. Então, o colérico vem cheio de energia, com o projeto sanguíneo, já bate palma, já diz, é isso aí, vamos lá, vamos conseguir, vamos bater as metas. E o melancólico vai ser aquele que vai olhar, opa, será que é isso mesmo, gente? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E esse prazo aí? Será que esse prazo tá certo? Vamos olhar para esse prazo, eu acho que não. Então, para vocês verem que cada temperamento, o que a gente precisa ter na equipe é ter todos os 4 temperamentos, tá, pessoal? Fundamental, uma equipe que performa, uma equipe realmente que entrega, porque um complementa o outro. Vocês têm aí? Como é que tá? Como é que são as equipes aí de vocês? Entrega, não entrega? Complementam ou não? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Gente, eu vou abrir agora mais 10 minutinhos aí para tirar dúvidas, ou se alguém quiser aqui entrar comigo ao vivo pra gente, enfim, falar de alguma situação da equipe, algum temperamento que identificou, alguma dificuldade que tá passando. Eu tô abrindo esse espaço para que a gente possa realmente tirar essas dúvidas e conseguir levar esse conteúdo lá pra prática. Se alguém quiser entrar aqui ao vivo comigo para tirar uma dúvida, é só pedidos para participar que tem ali, ou pode colocar também a dúvida aqui nos comentários. Aproveitem, gente, pra gente levar isso pra prática. Acredito que não, é isso? Uma pessoa pode ter características dos 2 temperamentos? Ótima pergunta, Ivana. Sim, tá? Geralmente, os temperamentos, eles são compostos, a pessoa é composta de 2 temperamentos. Um que é o predominante e o outro que é o secundário. O outro temperamento tu vai ter algumas características, tá? No teste em que eu disponibilizo lá no Lideração, no meu programa completo, tem um teste que tu consegue identificar qual que é o teu predominante e a tua característica secundária de cada temperamento, tá? Então isso é bem bacana. Algumas pessoas receberam esse teste hoje, também aqui pelo Instagram. Ó, a Marcela disse que se viu nas 2, isso aí. Então provavelmente tu tem uma predominante e a outra que é auxiliar. O que a Cris colocou? Nesse caso, podemos evoluir para ser mais algum deles? Então, o temperamento, ele é algo inato. Você nasce com essas características, diferente da personalidade, tá? O que a gente começa a fazer, que é o que eu acredito que eu tô aqui no desenvolvimento de pessoas, é começar a ter consciência, liderar a si. Por exemplo, o sanguíneo começa a ter consciência que ele não consegue dar limites, não consegue dizer não. Então, ele vai exercitar essa musculatura, tá? Mas a gente não muda de temperamento. Temperamento, a gente nasce com ele e consegue extrair o que tem de melhor e minimizar aí os pontos fracos de cada temperamento, tá? Vamos ver aqui mais dúvidas. Me identifico sanguínea, precisando desenvolver meu lado colérico.
Cris, agora minha pergunta para ti é: por que tu precisa desenvolver o lado colérico? É uma questão mais da tua liderança, uma necessidade de ter mais foco? A Jade, que recebeu o teste, ela disse que meu teste deu 44% colérico e 24% sanguíneo. Então é isso, Jade. A tua predominância é colérica e tu tem algumas características do sanguíneo, tá? Então veja como que você utiliza isso no teu dia a dia, tá? Cuidado com os gestores coléricos, porque as pessoas não têm o mesmo ritmo de vocês, tá? Aqui, eu não sei, Eli Bezerra colocou: fiquei bem em dúvida entre sanguíneo e melancólico. Tu ficaste em dúvida se você é sanguínea ou melancólica? Ou aqui na explicação? Coloca ali pra mim. Você tiraria o melancólico da liderança? Gente, depende pra quem que ele tá gerindo, qual é a área. Eu não tiraria o melancólico, mas o melancólico, ele gasta muita energia pra estar numa liderança, tá? Tem um estudo que mostra que os extrovertidos, eles conquistam posição de liderança mais rápido. Só que esse estudo também apresentou que os introvertidos, eles demoram mais para atingir a liderança, para estar em cargos de liderança, só que eles permanecem mais tempo, tá? Mas eu não sei, eu jamais te diria assim, tira alguém. Isso a gente tem que analisar resultados, enfim, tá? E entender por que essa pessoa tá lá. Foco e liderança. Mari, muito bom. Ai, que bom te ter aqui, Nick, que bom. Quem vocês são? Esse é um desafio que eu gostaria de sair daqui. E se você puder, cada um coloque aqui pra mim. Quem que você é? Colérico, sanguíneo, fleumático ou melancólico? Isso faz parte do autoconhecimento. A gente tem que parar para se olhar. E melhor ainda, um outro desafio que eu deixo para você é que você sente com de 3 a 5 pessoas, por exemplo, assim, o marido, alguém do trabalho, um amigo, e pergunte para ele, apresente esse material e diga: e aí? Como que você me vê? Porque existe às vezes um gap grande em como a gente se vê e como o outro nos vê. Agora aqui na live a gente está se olhando, mas será que o outro me vê dessa forma? Isso é liderar a si, é o primeiro degrau da liderança, tá? Mais perguntas pra gente indo, a gente já tá caminhando aí pro final da live. Não sei se passou alguma pergunta, alguém que queira participar aqui ao vivo. Olha, minha mãe tá ali, colérica e sanguínea. Eu também tenho uma mãe colérica. Isso aí, mãe, que bom te ter aqui. Eu não peguei desde o início a live, a Débora tá botando, e gostaria de saber brevemente exemplos de cada um para tentar me ver como eu sou, se for possível. Débora, eu vou deixar aqui, agora eu não vou ter tempo de deixar, tá? Mas a live vai ficar gravada. Eu vou deixar aqui no meu feed, e quem não pegou o início já pode voltar e ver novamente. Fleumática treinada, é isso aí. A Débora só vi as 2 últimas. Isso, daí depois eu dei um exemplo de cada um, mas assim, ó, pra resumir. Coléricos, alta energia, fogo, expansão. Então os coléricos, eles têm que saber usar o fogo não pra queimar, mas usa o fogo pra colher, pra dar conforto. Cuidado com a agilidade. O colérico pensa muito rápido, muitas vezes ele se torna até intolerante. O sanguíneo é o cara gente fina da equipe, o que quer agradar todo mundo, que tem dificuldade de dizer não, que não dá limites e que não aprofunda, tem dificuldade com disciplina e organização, tá? O fleumático é a água adaptável, precisa de um impulso, senão a água fica parada. O fleumático, ele é dos introvertidos, extremamente focado. E os melancólicos, o mais introvertido gosta de estar sozinho, trabalhos mais solitários. Os melancólicos sentem mais, extremamente focados e determinados. Eu acho que eu fiz aí um resumão para vocês, mas a live vai ficar salva. Eu quero muito agradecer, gente, domingo, que bom tê-los aqui. A gente está fazendo a abertura da jornada.
que vocês possam aproveitar ao máximo esse conteúdo gratuito, que eu tô muito feliz em poder compartilhar com vocês, tá? Aproveitem, a gente vai ter mais conteúdos, uma enxurrada essa semana. Utilizem, já sai amanhã, já inicia aí o seu dia com a sua equipe, enfim, com esse novo olhar, entendendo como cada um é dentro dos temperamentos. E amanhã às 19 horas tem uma nova live aqui, tá? Uma outra live, que é uma live com a empreendedora Priscila Andrade. A gente vai falar sobre os desafios com as equipes, os desafios que ela passa, e eu vou falar também sobre como que a gente pode enfrentar esses desafios, certo? Eu espero vocês então. Quem não se inscreveu, se inscreve lá, tá tendo aula gravada, um conteúdo muito mais amplo, muito mais profundo do que das lives. Então, todo dia uma aula e uma live para vocês, tá certo? Obrigada, a gente se vê então amanhã, no mesmo horário, às 19 horas. E obrigada aqui por todo o retorno que vocês estão me dando. Boa noite para vocês, pessoal. Tchau, tchau.